Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para falarmos sobre teologia, filosofia, história e assuntos afins que realmente interessam e merecem ser discutidos. Se você não é inscrito no meu canal, está aqui o convite, faça sua inscrição, faça parte da família Rodrigo Silva Arqueologia. Se você já é inscrito, não esqueça também de ativar o sininho de notificações para sempre ser informado quando eu postar um vídeo novo. E de vez em quando olhe no canal, porque pode ser que às vezes o vídeo não foi entregue. Toda semana nós temos um vídeo novo aqui. E também, se você gostar, deixe o seu like e o seu comentário será muito bem-vindo aqui no nosso canal, tá bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que, na verdade, surgiu após um estudo bíblico que eu dei recentemente. Você deve imaginar que, devido à minha agenda, eu não tenho condição de dar estudos bíblicos individuais para muita gente, mas eu tenho algumas pessoas que eu tenho tirado para estudar a Bíblia com elas ali de maneira mais pessoal. E nesse estudo bíblico que eu dei agora, foi semana passada, sobre a volta de Jesus, um dos que estavam estudando comigo fez uma pergunta. Rodrigo, mas será que o mundo está piorando mesmo? Deixe-me contextualizar a pergunta dele. Eu estava explicando textos da Bíblia, que eu vou até ler alguns para vocês aqui, que mostram que à medida que a volta de Jesus estivesse se aproximando, o mundo iria se tornar cada vez pior, iria de mal a pior. Cada vez mais, cada vez mais. E nós sempre damos essa ênfase nos estudos bíblicos. Até que ele perguntou, mas vem cá, vamos pensar um pouquinho. No passado também tinha epidemia, tinha fome, tinha guerras. E se olhar bem, parece que algumas coisas hoje até estão melhores do que no passado. Em que sentido pode-se dizer que o mundo está piorando? Bom, a tentação diante de uma pergunta dessa é já dar a resposta pronta, aquela resposta sentimental. Não, o mundo está piorando sim, ponto final. É só abrir a janela e olhar para fora, ou quem sabe olhar os noticiários. O mundo está cada vez caótico e principalmente numa época de pandemia, como nós estamos tendo aqui com o Covid, é muito tentador responder de maneira apressada, sim, o mundo está piorando, só um cego não percebe isso, ou não vê isso. Nada contra os cegos físicos, eu estou dizendo no sentido filosófico, né? Um cego que não quer enxergar, não aquele cego físico. Aquele às vezes enxerga mais do que o que tem a vista perfeita. Bom, mas eu não caí na tentação. Eu levei a sério a pergunta dele e resolvi pesquisar um pouco. Eu comecei a pesquisar fazendo a pergunta honesta. O mundo está de fato melhorando ou piorando? E eu encontrei coisas interessantes. Bom, vamos começar pela sensação de piora do mundo. De acordo com o levantamento feito pela Melinda Gates, a ex-esposa do Bill Gates, eles tinham uma fundação e fizeram, acho que em 2017, uma pesquisa tabulada, com todo o recurso que você pode ter da estatística, com pessoas de 28 diferentes países. 28 diferentes países. Essa pesquisa está inclusive na internet, em PDF. E você percebe que, de maneira recorrente em todos os países, a sensação das pessoas, mesmo em países ricos, com progresso, com boa estrutura, era quase unânime a sensação de que o mundo está piorando, que o mundo não está melhor, que o mundo do passado era melhor e que o atual está cada vez descendo ladeira abaixo até chegar ao abismo. Só que essa pesquisa fez um contraste entre a opinião e o sentimento de piora generalizado entre as pessoas com números estatísticos que mostram uma melhora. Por exemplo, quando perguntavam para as pessoas assim, olha, a violência, você acha que está mais violento ou menos violento? Muitas pessoas diziam que estava mais violento mesmo vivendo numa área em que os números de violência estavam diminuindo. E eu assustei com aqueles números ali. E a pesquisa até chega a dizer que nós não estamos tão maus como muita gente acredita. Existe uma sensação ruim, quem sabe uma busca pelo passado, uma nostalgia, porque há tentativas também psicológicas de explicar a razão desse sentimento. Você sabe que, por mais dolorido que seja o seu passado, nós, via de regra, há exceções, temos a ideia de achar que o sorvete, o picolé da minha infância era mais gostoso que o de hoje. Que aquele picolé Chicabom, nossa, ele era muito diferente do de hoje. O bombom da Garoto, quando eu era criança, era muito diferente do bombom da Garoto de hoje. Não estou fazendo aqui propaganda para merchan para esses produtos, mas estou dando exemplos. Aliás, até alguém que disse que
um dos sintomas que você realmente está ficando velho e cada vez mais velho, é quando você começa a discursar dizendo que a música no seu tempo tinha melhor qualidade, os políticos eram mais honestos, os jovens eram mais engajados, as crianças eram mais obedientes. Toda vez que você tem essa sensação, você está mostrando que está ficando velho. Dizem por aí, não estou afirmando, estou apenas citando. Eu encontrei um outro livro também, de um professor de Harvard. O nome dele é Steve Pinker. Ele é professor de psicologia em Harvard. Embora eu não queira usar aqui de maneira nenhuma o argumento por autoridade, que é uma falácia, mas eu também não posso dispensar o fato de que o homem que escreveu esse livro, Enlightenment Now, seria iluminismo agora, mas esse now em inglês é um agora bem assim, para já, vamos voltar com esse assunto. O iluminismo agora, o professor Pinker, ele é um acadêmico, e eu dei uma olhada no livro dele. O livro dele tem muitas notas de rodapé, muitos dados gráficos, cruzamento de dados apresentados por economistas, por psicólogos, por políticos, cientistas políticos, não político deputado, mas cientistas políticos, mostrando que o mundo está tendo resultados numéricos muito melhores do que no passado. Resultados estes que vão contra o sentimento de que tudo está indo ladeira abaixo. Por exemplo, vou dar apenas alguns exemplos para vocês. Você sabia que a cada ano nós temos, nos últimos 25 anos, nós temos em média 130 mil pessoas por dia saindo da linha da pobreza? Eu me surpreendi com isso também. A cada dia nós temos 130 mil pessoas em média saindo da linha da pobreza. Nos últimos 25 anos, a pobreza extrema no mundo está caindo. Os índices de saneamento básico têm melhorado no mundo inteiro. As emissões de gás e poluentes têm diminuído. Pasmem, têm diminuído. A pobreza no mundo tem diminuído. Hoje nós temos uma expectativa de vida maior do que pessoas de 30 ou 40 anos atrás, mesmo em países pobres. Eu sei que você está já fervilhando no dedo aí para me dar um monte de dislike porque eu afirmei isso. Por favor, ainda não dê a minha conclusão. Eu estou apenas apresentando para você o fruto da minha pesquisa. Eu não estou falando necessariamente que eu concordo ou não com esses números. Apenas estou admitindo que são dados fortes e científicos demais para eu simplesmente desprezá-los por preconceito. Tanto os dados levantados pela Fundação Gates quanto os dados levantados por Pinker são dados relevantes e ambos as fontes que eu estou apresentando têm uma série de bibliografias sustentando cada número que eles apresentam ali. De modo geral, o que os números mostram é que o mundo não está caindo como muitos pensam. Rodrigo, mas tem tanta gente morrendo de fome no mundo. Sim, mas esses dados são dados estatísticos. Por exemplo, agora na época da pandemia, por causa do Covid, a nossa tendência é falar que 2020 foi o pior ano de todos os tempos. Essa é a nossa tendência. Só que se você pegar os jornais de 1919, 1918, 1919, final de 1918, você vai ver naqueles jornais muitos colunistas afirmando que 2018 foi o pior ano da história. Sabe por quê? Hoje nós estamos lidando com o Covid. O Covid matou atualmente, eu peguei os números aqui atualizados, o Covid hoje matou perto de 4,09 milhões de pessoas no mundo. Eu quero colocar uma nota de rodapé nessa estatística aqui, tá bem? Quando eu falo 4 milhões de pessoas no mundo, em termos estatísticos, esse número é ínfimo para um mundo que tem mais de 7 bilhões de habitantes. 4 milhões é um número ínfimo, mas isso na estatística. No campo emocional, uma pessoa que perdeu seu ente querido, o número não é ínfimo. Você entendeu? Porque em termos estatísticos, 4 milhões para 7 milhões é uma fração. Mas em termos humanos, um filho que perdeu o pai foi 100%. Para ele foi 100%. Um pai que perdeu o único filho por Covid, como eu vi um noticiário aí, para ele foi 100%. Não interessa se são ínfimos, daquele número ínfimo, o dele morreu. É nesse sentido que eu estou colocando aqui. Então eu apresento a estatística, mas com nenhum desrespeito à dor daqueles que perderam seus entes queridos. Agora, em termos numéricos,
aqueles que falavam de 1918 como sendo o pior ano da história, 1918, foi por causa da gripe espanhola. E sabe quantas pessoas a gripe espanhola matou? 50 milhões. Veja bem, o Covid, desde o seu início até aqui, matou 4 milhões de pessoas. Menos de 10% do que das pessoas que foram mortas na gripe espanhola. Então, epidemia por epidemia ou pandemia por pandemia, eu poderia dizer que o Covid não foi nem uma faísca perto da crise da gripe espanhola de 1918. E a gripe espanhola foi uma formiga fazendo cócegas na pata de um elefante, se comparada à peste negra, a peste bubônica, que devastou milhões e milhões e milhões de vidas na Europa, a peste negra. Então, cada época que a população passa por uma catástrofe, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, tendem a pensar que essa era é a pior de todas. Mas será? Eu estou mostrando para vocês gráficos que a gripe espanhola foi muito pior do que o Covid. Repito, eu ainda não estou apresentando a minha conclusão. Não comece já, o Rodrigo agora é um pseudo-otimista, o Rodrigo é um alienado, é um desses globalistas que querem negar, um antiglobalista ou globalista, cada um pinta você de um jeito, que quer negar o óbvio, que a floresta amazônica está sendo devastada, deve ser mais um partidário do governo aí querendo negar a devastação da floresta amazônica. Nada disso. Eu estou apenas dizendo para vocês duas realidades que eu descobri na busca de uma resposta honesta para a pergunta que alguém me fez no estudo bíblico. O mundo está cada vez ficando pior? Porque a sensação não é essa. Eu descobri então que há um sentimento de piora que é contrastado por números que mostram melhora. Deixa eu facilitar para você, tirar das grandes estatísticas para algo menor. Inclusive, esse casal que eu estou estudando na Bíblia, a esposa do casal está grávida. A chance de ela ter um problema na gravidez e a bebê morrer é mínima. Se fosse no passado, era grande o risco da gravidez. Ou seja, é muito mais seguro uma mulher engravidar hoje do que no passado. É muito mais seguro você hoje ir a um médico do que no passado. É muito mais seguro hoje fazer uma viagem cruzando o Oceano Atlântico do que no passado. É muito mais seguro uma mulher sair sozinha nas ruas hoje do que no passado. Perceberam? Ou seja, nós temos situações que indicam que se hoje não está pior, está pelo menos igual, ou oscilando. Aliás, Chesterton já dizia que a única realidade, ele e C.S. Lewis diziam mais ou menos a mesma coisa, com palavras diferentes, que a única realidade que os profetas previram no passado em relação à nossa época é que o mundo oscila. Às vezes está melhor, às vezes está pior. Melhor, pior. Melhor, pior. E no pico da piora, nós temos a tendência de achar que o mundo está descendo vertiginosamente. E então, com base nisso, como é que eu posso ler as passagens da Bíblia que mostram uma grande piora em relação ao mundo? Como é que eu respondo ao livro do Pinker, dizendo segundo o qual a razão humana deveria ser voltada para perceber que o mundo está melhor? Professor de Harvard. Vamos a algumas passagens da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, o quadro que eu tenho na Bíblia é inequivocamente um quadro de piora progressiva. Veja o que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 em diante. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus,
tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. A gente sempre usa esse texto aqui, eu mesmo faço isso, para falar dos últimos tempos, mas perceba que Paulo conclui esse texto com uma frase desconcertante, para quem dá um carimbo apenas escatológico a isso. Paulo conclui dizendo assim: fique longe também destes. Ou seja, aquela lista de pessoas ruins que Paulo falou já havia nos tempos de Paulo, já havia no primeiro século. Aliás, eu até anotei aqui, eu não sei se eu vou pegar fácil para mostrar para vocês, um texto que eu achei muito curioso e gostaria de dizer. Imagina se você lesse isso aqui, olha. É o desabafo de um colunista. Para onde foram levados o vigor viril e a aparência atlética de nossos antepassados? Eles podem ser seus heróis legítimos? Certamente não. O que estamos vendo hoje é o nascimento de uma raça de jovens frívolos, efeminados, que se admiram com excesso, emancipados e que nunca poderiam ter sido descendentes de uma linha direta de grandes heróis do passado. Parece que está descrevendo hoje, né? Parece que alguém conservador que escreveu ontem na coluna de uma revista evangélica ou católica mais conservadora. Mas isso aqui foi escrito, foi uma carta enviada e publicada, citada num jornal, num colunista de um jornal, no jornal Town and Country, publicado em Paris, na Paris Fashion, que é a republicação disso está em Paris Fashion, a Cultural History, uma história da cultura, a moda de Paris, uma história da cultura. E isso foi publicado em 1771. Então você vê, muita coisa que você pensa que é emblema de hoje já tinha no passado. Eu tenho que ser honesto antes de dar uma resposta apressada para aquela pergunta: será que o mundo está piorando mesmo? E mesmo a lista que Paulo apresenta, Paulo já admite que já existia naquele tempo. Aliás, aqui quando você vai a Romanos capítulo 3, Paulo cita um texto do Antigo Testamento, que está nos Salmos, para falar da apostasia do povo de Israel e aplica aos seus próprios dias. Paulo diz aqui, Romanos 3, versos 9 em diante. Versos 10 em diante. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e justamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles parece sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios. A boca deles a tem cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso foi escrito no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, cerca de 10 séculos aproximadamente, 8 ou 10 séculos antes de Paulo. E Paulo faz uma releitura desse texto aplicando aos seus próprios dias, ao que estava acontecendo naquela época. E tanto é que ele começa o livro de Romanos falando que a ira de Deus se levanta do céu contra toda a impiedade dos homens, que têm pervertido o caminho. E aí? Bom, mas vamos devagar. O próprio apóstolo fala em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, o seguinte que eu vou ler para você. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Então nós temos aqui uma questão muito clara de que à medida que o tempo fosse passando, eles iriam de mal a pior, ou seja, descendo a serra. Quando a gente vai para Mateus capítulo 24, versículo 10, Mateus capítulo 24, eu vou ler o verso 10 e vou ler alguns outros versos também. Mateus capítulo 24, 10, 11 e... Vou ler o verso 11, 12 e depois o 21, tá bom? Diz assim, olha. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Agora sim, Jesus está falando do tempo da... aqui ele está falando do tempo da destruição de Jerusalém e aplicando também para eventos finais. Jesus faz uma mescla entre a destruição de Jerusalém e os últimos dias. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade,
o amor se esfriará de quase todos. Embora Jesus faça uma mistura, como eu falei, entre os tempos da destruição de Jerusalém e os dias finais, ele também mostra um declínio, não é? Muitos irão de mal a pior, porque ele fala que, olha, o amor se esfriará de quase todos. E quando você vai para o verso 21, ele fala, porque nesse tempo haverá grande angústia, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nunca mais haverá. Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26. Lucas 21, 25 a 26. Lucas 21, 25 a 26. Jesus fala o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Quando Lucas fala aqui de angústia, ele usa a palavra sinorré, que significa angústia de mente mesmo. E quando ele fala perplexidade, ele está falando justamente sobre aporia, quer dizer, as pessoas iam ficar tão angustiadas que elas não teriam nem os poros abertos. Haverá pessoas, continua Lucas, na verdade Lucas citando Cristo, tá? Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Esses textos, para mim, são inequívocos em mostrar um declínio, mas aí eu volto à pergunta do início desse vídeo. Quem está certo? Bill Gates, Pinker, a Melinda Gates, a Fundação Gates, Pinker ou as passagens da Bíblia? Estamos em ascensão ou declínio? Estamos em progresso ou piora? Essa ideia de progresso, ela foi pela primeira vez elaborada no século XVIII, quando teve o iluminismo e o racionalismo. E você tinha muitos vultos da história da filosofia que defendiam a noção de progresso da humanidade. Você tem David Hume, você teria Montesquieu, Adam Smith, Voltaire, vários outros que eu podia citar aí, Auguste Comte, todos esses empolgados com o avanço da ciência no seu tempo, da sociologia, dos estudos que estavam surgindo e com o consequente descaso das explicações religiosas e teológicas de história, esses autores e outros que eu poderia citar aqui começaram a falar: o mundo agora está crescendo. Se o ser humano basear-se na razão e não mais na fé, se o ser humano basear-se na história e não nos mitos, se o ser humano fundamentar o seu destino na ação humana e não mais nas promessas religiosas, divinas, nós vamos progredir. Aliás, até a bandeira do Brasil bebeu em fontes desses autores aí, com base, por exemplo, no progressismo de Auguste Comte. Nós escrevemos na nossa bandeira ordem e progresso. Foi a partir do século XVIII que o ser humano ficou otimista. Aí surgiu o humanismo. Hoje nós temos muitos movimentos sociais que confundem humanismo com humanitarianismo. A Bíblia ensina o humanitarianismo. Eu, por fraternidade, ajudar o meu semelhante. O humanismo é eu tornar o meu semelhante o centro da história. É por isso que muitos brigam demais por um progresso, que não, nós temos que brigar, temos que ir à rua, temos que quebrar o pau para melhorar o mundo. Veja, não há mais aquela ideia, ainda que inconsciente, porque no credo muitos desses continuam acreditando na volta de Jesus, no juízo final, mas no seu sentimento ele é humanista. O que é humanista? Tire de lado essa ênfase em escatologia, fim do mundo, volta de Jesus, justiça que vem de Deus. Vamos procurar a justiça que vem dos homens. Se você quer consertar o indivíduo, conserte o Estado. Nada de pregar para ele negócio de salvação, de pecado, que ele nasceu em pecado. Supere isso aí. O ser humano ele é bom a menos que o Estado o corrompa, que é outra ideia também oriunda dessa época aí. Bom, então, que resposta honesta eu posso dar a tudo isso? Eu pensei, e aí me veio uma ideia. Pensei e orei, é claro. Falei: Senhor, me ajude a entender isso aqui. E a resposta para mim veio justamente no livro do Apocalipse. Antes de ler o livro do Apocalipse, deixe-me fazer algumas ilustrações para você entender onde eu vou afunilar aqui a minha resposta. Existem dois tipos de anemia. Existe a anemia
Na verdade, existem mais de 2 tipos de anemia, eu estou resumindo aqui só para simplificar. Existe aquela anemia de uma criancinha, por exemplo, que a gente vê na Somália ou na Etiópia, magérrimo, que você tem alguém da Cruz Vermelha ou da ADRA ali levando soro para aquela criança ou comida, que ela está subnutrida. Você vê aquela criança bem magrinha, com os olhos fundos, geralmente mamando no peito de uma mãe que também murcho, que talvez não tem nem leite direito, eles pesando aquela criança. Aquele é um tipo de anemia, que você vê que ela está bem anêmica mesmo. Você não precisa ser nenhum médico, nenhum biólogo para olhar para essa criança e falar assim, ela está anêmica, ela precisa de vitaminas, ela precisa de... Esse é um tipo de anemia. Existe um outro tipo de anemia, que é a anemia falsa. A pessoa está gorda, bem gorda, com a bochecha até rosada, e quando vai ver no médico, ele está com falta de ferro, ele está com falta disso, daquilo, ele está anêmico. Essa segunda anemia, ou essa segunda forma de anemia, ela, em termos médicos, os dois estão anêmicos. Tanto o menino da Somália, como aquela pessoa gorda. E, por favor, não pense que eu estou agora criticando os gordos. Eu estou dando apenas uma descrição de pessoa que ele não tem nenhuma aparência física que remeta à anemia. É nesse sentido que eu estou falando de uma pessoa gorda. Então, você imagine, os dois estão anêmicos. Igualmente anêmicos. Os dois precisam de ferro, de vitaminas, mas eu posso dizer que a anemia do gordo é pior do que a anemia do menino da Somália. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Porque a anemia do menino da Somália é óbvia, a do gordo não. A anemia do menino da Somália, ela é claramente identificável. A do gordo é difícil de você perceber. O máximo que ele vai ter, talvez, é uma fraqueza, alguma coisa assim, sono, falta de atenção, mas ele corre o risco de nunca procurar um médico achando que ele só está cansado e nada mais. Ou seja, a chance do gordo morrer chega a ser pior, porque o médico vai olhar para os dois e a tendência dele é cuidar primeiro do menino da Somália, mas os dois estão anêmicos. Você percebeu? Eu estou falando de uma situação idêntica até certo ponto. Mas quando eu vejo a situação externa, a situação do gordo é pior do que a do primeiro. Vou dar outro exemplo. Quando você vê uma pessoa que está com uma angústia muito profunda, porque ele acabou de receber uma notícia que num acidente automobilístico morreu seu pai, sua mãe e a sua irmã que ele mais amava. Ele está desolado, ele chora, ele se angustia, parece que a vida acabou, era a família dele, todos se foram, ele ficou sozinho agora. Ele está em angústia. Agora pegue a angústia crônica de uma pessoa que tem apenas falta de lítio no cérebro ou qualquer coisa parecida e ele está tão angustiado quanto. Angústia por angústia, os dois também estão em pé de igualdade. Mas a angústia do primeiro, ela é pelo menos socialmente justificável. Todo mundo entende. Puxa vida, ele está assim porque morreu a família dele. É óbvio que ele esteja assim, é lógico que ele esteja assim, qualquer um estaria. Mas o segundo, não morreu ninguém da família dele, ele não teve nenhuma notícia de tragédia, mas está tão triste quanto. No caso do segundo, a dor é pior. Eu vou dizer por que ela é pior. Porque no primeiro caso, ele tem um fator externo que dá lógica à dor que ele está sentindo. O segundo não possui nenhum fator externo que justifique o que ele está sentindo, então ele se sente pior, porque ele está sentindo a mesma dor do outro sem ter a causa que trouxe a dor para o outro. Então eu dei 2 exemplos para vocês aqui. Uma anemia no caso A e B, que o caso B fica pior se for analisado pelo contexto externo, e também um caso de depressão na situação A e B, sendo que a B se torna pior porque ele está tão angustiado quanto o primeiro, sem ter as razões históricas que justifiquem aquela angústia. Acho que você já está entendendo onde é que eu quero chegar. O mundo hoje talvez está tão triste, tão anêmico ou tão depressivo quanto no passado. Tá certo? Porque no passado havia fome, houve fome no Egito, há fome hoje. No passado havia juventude rebelde, há juventude rebelde hoje. No passado havia guerras, há guerra hoje. No passado havia violência, há violência hoje. O menino da Somália está anêmico, o gordinho também está anêmico. O rapaz está deprimido porque morreu a família dele, o outro está também deprimido porque está faltando lítio. Os dois estão deprimidos, ou seja, está tudo igual. Porém, o mundo hoje
se compara ao gordinho da minha ilustração e ao depressivo. O mundo está doente, mas não era para estar. Pelo menos aparentemente. Eu não vejo razão histórica que possa alimentar o porquê disso aqui. O gordinho tem comida na casa dele, ele não está passando fome. E o depressivo, não morreu ninguém da família dele e ele está chorando. O mundo hoje está realmente progredindo. Nós temos mais recursos do que no passado. Não éramos para estar assim. Conversando esses dias com a minha esposa, a gente estava chegando à conclusão. Você percebeu que quanto mais as pessoas sabem, menos informações elas possuem? Perceba isso. Quanto mais elas sabem, menos informações elas possuem, parece que não está valendo de nada. Uma vez o Dr. Amin Rodor contou para mim uma história que ele estava no Canadá e ouviu um programa de rádio de uma mulher especialista em família que sempre atendia ali, dava palestras e tudo mais, e os rádio ouvintes, na época era rádio ouvintes, ligavam para a rádio para fazer consulta. E uma mulher ligou e elogiou aquela palestrante, aquela especialista. Olha, eu admiro demais o seu trabalho, sou sua fã número 1. Eu tenho tudo que você produziu, eu tenho seus na época era fita de VHS, eu tenho suas fitas de VHS, eu tenho seus livros, suas apostilas, já fiz os seus cursos, eu sou maravilhada. E, puxa, obrigado mesmo. Nossa, esse trabalho é fantástico. Agora, qual que é a sua dúvida? A minha dúvida é o seguinte, eu não estou conseguindo relacionar bem com meu marido, meu filho está assim, mas vomitou um questionário de reclamações. De maneira até irônica, a especialista falou para ela assim, eu vou te pedir um favor, você vai fazer um exercício, anota aí. Não estou anotando, estou anotando. Você vai primeiro pegar tudo que você comprou, que eu já escrevi, tudo. Estou anotando. Aí você vai fazer uma lista de quanto você pagou em tudo o que você comprou. Tá. Depois disso, você vai mandar para mim o seu endereço, que eu vou postar para você um cheque no valor do que você gastou. Não estou entendendo? Calma, vai anotando. E você vai fazer mais um outro favor para mim. Você vai pensar em tudo que você está sentindo agora, vai pegar tudo que eu escrevi, vai levar para o quintal da sua casa, colocar fogo e mandar uma foto para mim da fogueira pelo correio. A mulher do outro lado não entendeu o conselho da especialista. Ela falou, mas eu não estou entendendo. Ela falou, eu vou te explicar, minha amiga. Você disse que já comprou todas as minhas apostilas, já leu todos os meus livros, ouve todas as minhas palestras, assiste todas as minhas fitas, e mesmo assim continua com esse tanto de dúvida, então tudo o que eu apresentei até hoje não serviu de nada para você. Sabe, às vezes eu tenho essa sensação também. Algumas pessoas, às vezes, eu tenho uma pessoa que ele lê tudo que você fala, ele assiste tudo, gosta demais do seu trabalho, mas ele queria muito conversar com você porque ele não consegue entender que Deus existe. Então, como é que ele gosta do meu trabalho? Então, ele não entendeu nada do que eu falei. Você percebeu, assim, que, com base na minha experiência e dessa mulher, sem querer ser mal educado, muitas pessoas conhecem, mas não estão conseguindo saber o que fazer com aquele conhecimento? Eu conheço um monte de mãe que já leu pilhas e mais pilhas de livros de educação de filhos e chega às vezes para a gente que não tem filho e fala assim, como é que eu faço com minha menina que eu não estou conseguindo dialogar com ela? Pilhas e pilhas de pessoas que estão lendo livros sobre saúde e continuam doentes. Aí eu lembro que realmente esse é o quadro do mundo e como a igreja, por ser um elemento social, ela acaba espelhando a realidade do mundo. Eu entendo a carta de Cristo à igreja de Laodiceia no Apocalipse. Jesus escreveu o seguinte, Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 em diante. Olha a ironia de Cristo falando para a igreja de Laodiceia. Você diz, eu sou rico, estou de bem com a vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa enxergar. Interessante que a igreja de Laodiceia estava na cidade de Laodiceia, que era a maior produtora de lã que havia na Ásia Menor, uma lã escura. Ela tinha uma fábrica de tecidos tremenda. Ela tinha a maior escola de oftalmologia da época do Império Romano.
E ela era uma cidade extremamente rica, tão rica que quando teve um terremoto ali, um cidadão sozinho financiou a reconstrução do seu teatro. E de maneira irônica, Jesus fala para que ela comprasse tecido, que ela estava nua, sendo que ela produzia moda, que ela comprasse colírio, sendo que ali tinha a melhor escola de oftalmologia, e que ela comprasse ouro para se enriquecer, sendo que ali havia uma das comunidades mais ricas de toda a Ásia. E como aquilo espelha a realidade da igreja, e a igreja, por sua vez, acaba sendo um espelho da sociedade que está em volta, aqui eu descobri a resposta para dar para essa pessoa, para esse meu amigo com quem eu estou estudando a Bíblia. Se eu olhar os números das estatísticas, o mundo não está piorando. As estatísticas mostram que o mundo poderia estar até melhor do que no passado. Há mais comida, há menos guerra, a taxa da pobreza está diminuindo. Óbvio. Só que, se eu olhar as estatísticas, não era para estarmos com o sentimento que estamos, de vazio. Se eu olhar as estatísticas, não era para nós termos os problemas que estamos tendo hoje. Se eu olhar as pilhas de livros que são publicados todos os meses pelas mais diversas editoras sobre como criar filhos, não era para eu ter lares tão desajustados com crianças tão mal educadas. Se eu olhar a produção em massa de conhecimento sobre saúde, não era para eu ter uma população tão doente, consumidora de fast food. Se eu olhar os números da queda da pobreza, não era para eu ter ainda pessoas tão pobres. Percebeu a ironia? Talvez aqui está a questão. O fato de que Jesus e Paulo e o Novo Testamento disseram que à medida que a volta de Cristo fosse se aproximando, o mundo iria de mal a pior, não é porque iria ter no mundo coisas que nós nunca vimos no passado em termos de guerras, violências e tudo mais. Essas coisas sempre houveram. A diferença é que agora nós somos anêmicos gordos. Nós somos pessoas tristes sem nenhuma causa externa que justifique aquela angústia. Nós somos pessoas pobres, mesmo sentado em sacos de dinheiro. Somos pessoas seminuas, mesmo tendo tanta roupa no guarda-roupa para vestir. Nós somos pessoas cegas, mesmo tendo um avanço extraordinário da oftalmologia. Eu me lembrei de um livro que corrobora com isso de maneira muito irônica. Eu li esse livro há muito tempo, Sócrates e Jesus, de Peter Kreeft. Esse é um livro filosófico que foi traduzido pela professora Anna Scheffer, uma conhecida minha, amiga minha aqui do NASP. E eu até a parabenizei, porque traduzir esse livro não é fácil. Eu já li o original desse livro em inglês, e Peter Kreeft, ele é um filósofo, ele é muito difícil de traduzir. Ela fez um trabalho de maestria. E esse Sócrates e Jesus, ele imagina, de maneira bem irônica, Sócrates ressuscitando em Harvard. Ele não usa o nome Harvard, ele usa um pseudônimo aqui, um nickname para a faculdade, para a universidade, e ele conversando com pessoas de Harvard, que poderiam ir desde um faxineiro até estudantes de teologia. E no momento em que Sócrates estaria ali conversando, e a proposta do autor é justamente mostrar como seria se Sócrates visse o mundo de hoje, ele conversa com Bertha. E é interessante que até os trocadilhos, o modo como o autor trata os personagens é interessante. O nome dela em inglês, ele a chama de Bertha Mente Aberta. Seria mais ou menos essa a tradução. Eu vou pegar como é que foi em inglês aqui que ele chamou. Bertha Broad Mind, ou Bertha Mente Aberta, né? Acabou que ela colocou só Bertha aqui. E ele vai conversando com ela, e em determinado momento o Sócrates encontra com essa estudante de teologia de Harvard, e ele fala, mas o que é esse negócio de progresso? E ela começa a elogiar o progresso. Ele falou, progresso é um Deus? Não, nós só temos um Deus. Nós dominamos o progresso. Sócrates, mas como assim? Tem hora que ela fica irritada e Sócrates questiona tudo. Ela, para convencer Sócrates que o tempo de hoje é melhor do que o tempo de Sócrates, a Bertha fala assim, observe mais, ó Sócrates, podemos nos comunicar com alguém a 10.000 quilômetros de distância num instante, mais rápido do que um mensageiro dos deuses da sua época. Com certeza, meu amigo, isto é progresso. Aí o Sócrates responde, sim, mas você tem mais alguma coisa que vale a pena dizer? A Bertha, sim, claro. Olha, veja bem, hoje nós podemos cultivar alimento em 10 vezes mais do que na sua época e com mais eficácia. Sócrates, poxa, que legal. Então vocês acabaram com a fome no mundo?
Berta, não. Bem, na verdade, não acabamos com a fome. Mas veja, hoje a nossa medicina pode curar milhares de doenças. Aí o Sócrates fala, milhares? Eu não sabia que existiam milhares de doenças. Vocês inventaram algumas a mais? Aí ele começa falando, o que é um progressista? Aí ela fala, Sócrates, progressista é alguém que está à frente de sua época. E ele fala, como pode alguém estar à frente de sua época? É possível viajar mais rápido para o futuro do que o tempo? Eu não sei se esse livro ainda está à venda, eu acredito que sim, é da editora Vida, Sócrates e Jesus, O Debate. Eu aconselho você a ler esse livro. Entendeu então como é que eu respondo? A pergunta que eu comecei foi, estamos em ascensão ou declínio? Bom, os números mostram que estamos em ascensão. Há mais tecnologia, mais desenvolvimento. Porém, a sensação térmica é diferente da sensação real. Na sensação térmica, ou a nossa sensação espiritual ou emocional, nós estamos em franco declínio, porque estamos tão ou mais famintos que os do passado numa época de tamanha produção de alimentos. Estamos tão sedentos da palavra de Deus numa época onde a Bíblia é de todas as formas, em todos os lugares. Realmente, é um contraste. Estamos com uma anemia, mesmo estando alimentados. Esse é o contraste do nosso tempo. É um contraste muito triste, onde nós somos pobres, meninos e meninas ricos, que ficam arrogantes por causa da sua condição, esquecendo de nos render a Deus como pessoas e como sociedade. Esse é o sentido, essa é a resposta que eu daria. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.